Boa noite, sejam bem-vindos à série Apocalipse, apresentada pela Igreja Central de Porto Velho e ministrada pelo pastor Mário Sérgio Calegão. Hoje que vamos estudar o 8º estudo com o tema A Mulher e o Dragão. Lembrando que vamos passar juntos a semana inteira, mais uma vez, com vários temas, mais estudos, mais descobertas sobre esse livro que tem sido maravilhoso estudar, não é mesmo? Mas não vamos ficar desconectados por muito tempo, sabe por quê? Tem um recado especial para você que está assistindo. Domingo, dia 28, vamos iniciar aqui na Igreja Central a Semana Santa com o tema Restaurados em Cristo. E a Semana Santa vai ser muito especial porque teremos a presença do pastor Sérgio Monteiro. Será que você lembra dele? Ele esteve ministrando uma das palavras dos dias da semana do lockdown. Lembrou? Então, ele vai estar conosco na Semana Santa. Então, se prepare, se programe. Por isso que é importante você e se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, IAGPVH, para você ficar por dentro de toda a nossa programação e, em breve, compartilhar o convite da Semana Santa 2021, tema Restaurados em Cristo. Lembrando que o pastor Sérgio Monteiro, ele é pastor da comunidade judaica de São Paulo. Então, ele estará vindo especialmente para estar ministrando essa semana. Bom, chegou o momento de você compartilhar o link desta noite. Sim, se você ainda não fez aquele convite, ou então reforçar os convites já feitos, este é o momento de você estar compartilhando o link nas suas redes sociais, nos grupos. Não perca a oportunidade de deixar o Espírito Santo guiar. Quem sabe aquela pessoa tão especial vai assistir o estudo desta noite. Vamos agora mandar um abraço especial para as pessoas que já estão conectadas no nosso canal no chat. Será que você já está aí atento com a nossa programação? Bom, Arlaildo Gomes, a nossa primeira-dama, a Cláudia Calegão, a Raimunda Herculano, Roberto Braga de Freitas, a Norma Regis, o Márcio André. Boa noite para vocês. Obrigado por estarem aqui tão pontualmente. Não deixe de compartilhar o link e se inscrever no nosso canal. Também quero lembrar você, mais uma vez, do Desafio do Bem. Sim, o Desafio da Páscoa. Lembra que eu falei ontem que nos cultos de domingo, quarta e sábado é o momento de você estar trazendo as suas doações? Então, tenho certeza que a equipe da ASA está aqui esperando a sua contribuição para fazer a diferença na vida de tantas famílias. Como você está vendo aí na sua tela, são 60 famílias cadastradas que estão precisando da sua ajuda, da sua colaboração. Então, vamos fazer com que a Páscoa deles seja diferente. Então, domingo à noite, na próxima quarta e no sábado pela manhã, é a sua oportunidade de estar aqui contribuindo com a sua cesta. E chegou o momento de todas as noites que você que presta atenção na programação, na palavra-chave, de estar concorrendo este livro, O Mistério da Profecia. É muito fácil participar. Se você está assistindo hoje pela primeira vez, vou explicar. Vai aparecer uma palavra-chave durante toda a programação. Se você ficar atento, você vai anotar essa palavra-chave e vai mandar para o nosso número 981120090. Com o seu nome completo. E você estará, então, concorrendo a este livro. Então, chegou o momento de conhecer o ganhador ou a ganhadora daqueles que participaram da programação de ontem. Quem será a pessoa que vai ganhar o livro O Mistério da Profecia? Quem ficou atento durante toda a programação de ontem? Foi o Elias. Elias, entre em contato com a nossa equipe para você combinar de receber este livro, tá bom? E você que ainda não ganhou, tem nova oportunidade prestando atenção durante o estudo desta noite. Também temos um outro presente para você que é aqui de Porto Velho, que é a revista Apocalipse. Essa revista é muito bonita. E você
pode receber, só entrar em contato com o nosso número para combinar. Essa revista vai ajudar você a estar estudando esta série de maneira mais didática, uma revista produzida pela TV Novo Tempo. Mas também temos a versão digital, como os demais materiais que o pastor sempre está aqui utilizando durante os estudos. E é simples você ter acesso. Tem o QR Code aí na sua tela, tem o link na descrição do canal para você baixar, ou então pelo nosso número, você pode estar recebendo todo o material do estudo, a série Apocalipse. E se você, durante essa série, sentiu o desejo de estudar a Bíblia, outros temas, receber um estudo bíblico completo, também temos essa oportunidade para você, através dos nossos instrutores que estão no chat, disponíveis para entrar em contato. Só você escrever, quero receber um estudo bíblico, quero estudar, quero tirar uma dúvida sobre determinado tema. Eles estarão, então, entrando em contato com você. Só escrever seu nome, seu telefone. Ou então você pode estar entrando em contato com o nosso número. Não perca a oportunidade de estudar mais a profundo a palavra de Deus. Já compartilhou o link? Já anotou todos os recados? Então chegou o momento mais especial da noite, que é o nosso estudo. Hoje, estamos no 8º estudo, lembrando que vamos estar juntos durante toda a semana até sexta-feira. E para isso, você já pegou a sua Bíblia, a sua caneta, já está acomodado? Vamos pedir então que o Espírito Santo guie esse estudo nesta noite. Convido você a orar neste momento. Santo Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, pela oportunidade, dom da vida, e também a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para estudar sobre este livro que tem tanto a nos ensinar. Queremos, Senhor, interceder, que o Senhor venha estar conosco, nos capacitando, abrindo nossas mentes, nossos corações, nos concedendo sabedoria para compreender os ensinamentos desta noite. Em especial, também intercedemos pelo pastor Mário Sérgio, que vai ser um instrumento, Senhor, um instrumento guiado por Ti, pelo Espírito Santo, para nos ajudar, nos capacitar a compreender os Teus ensinos. Que, além de ouvir, possamos, Senhor, querer colocar em prática. Que, além de ouvir, queremos ter o desejo, Senhor, de vivenciar, além desta série, até a Tua breve volta. É isso que pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta série do Apocalipse. Estamos entrando no 8º estudo. Nessa noite nós estudaremos sobre a mulher e o dragão, ok? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, já a sua caneta, os papeizinhos para você fazer as anotações. Lembrando que agora nós estamos entrando numa sequência de estudo escatológico. Até o capítulo 11, que nós estudamos ontem, ela era uma sequência histórica, né? Nós vimos ali os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 igrejas, estudamos a questão de João e o livrinho, as 2 testemunhas, tudo aquilo ali era uma parte histórica do Apocalipse. E a partir de hoje, nós estudaremos a parte escatológica. Essa palavra escatológica, ela significa que é o estudo das coisas do tempo do fim, né? Ou as coisas finais. Então nós estaremos estudando tudo aquilo que, algumas coisas que já aconteceram e algumas coisas que ainda estão por acontecer. Está bem? Eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas. Nós temos um amigo, é um amiguinho, né? Felipe de Holanda. É um garoto que está sempre nos ajudando na live, volta e meia ele faz um comentário ali também. Tem o desejo até de nos ajudar aqui na parte logística da nossa transmissão. E ele também pede que eu mande um abraço para o irmão dele, Lucas de Holanda. Então um abraço aí para você, Felipe, nosso amigo da nossa live. E também para o Lucas, que é irmão do Felipe. Quero mandar um abraço também especial para a Anne Evelyn, lá do estado do Mato Grosso do Sul. A Anne Evelyn, ela tem acompanhado todos os dias, tem assistido o nosso programa, e eu espero, Anne Evelyn, que você esteja sendo ricamente abençoada com o nosso estudo. Está bem? Então, compartilha conosco, interaja conosco. Aqui embaixo, né, sempre aparecem os comentários, então você tem a oportunidade de fazer os seus comentários, interagir conosco. Temos 2 instrutores, o pastor Nailton
que está ali para interagir com você, levar respostas. Está também o instrutor bíblico, o Henry, que também está ali para interagir. Então, caso tenha alguma dúvida, algo que não ficou claro, mande a sua pergunta, comente, para que a gente possa, inclusive, estar melhorando, né, a nossa transmissão e melhorando também o conteúdo aqui apresentado. Tem alguém ali pedindo para sortear uma camiseta da nossa série. Gostaram? Essa camiseta, realizada aqui pela nossa equipe. Essa camiseta, ela ficou de forma personalizada para essa série de estudo do Apocalipse e as coisas do fim e os estudos do fim dos tempos, né? A revelação de Jesus Cristo. Quem sabe aí, vamos conversar com o nosso tesoureiro, se ele permite aí que a gente faça o sorteio de uma camiseta, e aí, sendo possível, só lembrando que nem ele ainda tem, né? Nem ele ainda tem. Então, mas por enquanto nós temos esse livro maravilhoso que está sendo sorteado. Eu quero falar para você, antes de nós começarmos o estudo também, se porventura você perceber que travou, caiu, né, o sinal, não se preocupe. Todas as nossas aulas, elas estão sendo gravadas e elas são postadas ao final ali no YouTube. Nós vivemos, né, e estamos vivendo esse período com chuvas e intensas chuvas. Às vezes, foge do nosso controle essa questão da internet. Mas eu quero que você ore aí da sua casa, porque aqui nós já oramos e pedimos e queremos a intercessão de Deus para que tudo corra bem. Está bem? Mas se não acontecer, estará gravado ao final. Além de estar gravado o de hoje, você tem acesso desde a primeira palestra. Então, desde a palestra de domingo passado, então já no nosso canal, tem 7 aulas que já foram dadas. Então, de vez em quando você tiver alguma dúvida, você volta lá e assiste. Você pode convidar algum amigo seu a começar ainda o estudo. Está bem? É só assistir as aulas que já estão gravadas. Está com a sua Bíblia? Vamos começar mais essa aula. Apocalipse, capítulo 12. O tema número 8, a mulher e o dragão. Está bem? Já vamos começar fazendo a leitura do texto que fala de uma mulher. Apocalipse, capítulo 12, verso 1 e 2. Acompanhe na tela e também acompanhe na sua Bíblia. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, como nós estamos nos propondo a cada noite, a gente lê o texto e vai explicando para que você possa ir tendo essa compreensão. Então, quando fala, logo aqui no capítulo 12, na primeira linha, viu-se grande sinal. A palavra sinal, ela em grego é semaion, que significa símbolo. Então, tudo o que João viu é simbólico. Então, ele, neste momento, ele vê uma mulher. Lá no verso 3, ele vai ver um outro sinal, um outro símbolo, né, o semaion, que é o dragão. Então, o que João está vendo é simbólico, não é literal, ok? Claro que cada uma dessas coisas, ou cada um desses símbolos, possui um significado. E aí nós vamos então juntando as pecinhas, interpretando cada símbolo e chegando então à conclusão. Mulher, que ele vê um sinal, e a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, mulher, na Bíblia, ela simboliza igreja. Lá no livro de Isaías, no começo, fala, né, de 7 mulheres que querem pegar um homem, que querem só o nome, mas não querem a roupa. Então, lá fala, de forma literal, das mulheres que faltava homem no povo de Israel, e elas queriam que tirasse o opróbrio delas, elas queriam um marido. Mas também existe uma aplicação, e a gente vê vários pregadores fazendo de forma homilética, apresentando aquele mesmo texto que fala de mulheres, usando que mulher simboliza igreja. Igrejas que hoje também pegam o nome de Cristo, mas não querem ter contato nenhum com Cristo. Não querem fazer o que ele fala, não querem fazer o que ele manda, não querem nem a vestimenta e nem o pão. Então, mulher na Bíblia, ok?
quando não é de forma literal, quando é simbólico ou numa leitura apocalíptica, como nós estamos lendo, significa igreja. E existe a mulher fiel, lá em Isaías 54, verso 5, fala da mulher fiel que é chamada de esposa de Deus. E quando a gente vê a igreja, né, a igreja apostatada, ela por muitas vezes ela é chamada de prostituta. E aí, ou meretriz, e aí a gente vai ver depois no Apocalipse 17, quando isso fica muito claro, a relação de uma mulher, ok, apostatada, sendo chamada de prostituta. Também essa questão, agora que nós lemos ali, diz que esta mulher está vestida do sol com a lua debaixo dos pés. É uma clara referência ao livro de Cantares. Lembra que nós falamos que o livro do Apocalipse, ele usa símbolos do Antigo Testamento? Lá no livro de Cantares, capítulo 6, verso 10, fala da noiva de Salomão, que ela é formosa como a lua e pura como o sol. Mas essa lua e esse sol, esse brilho que essa mulher tem aqui no Apocalipse, ela tem também um significado. E ela é simbólico, como já falamos, é a próxima tela que daqui a pouquinho nós vamos ver. Também fala que essa mulher, ela está em trabalho de parto, grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, e ali fala da queda do homem, e depois quando Deus conversa diretamente com Eva, e ali do lado está a serpente também, no verso 15 é chamado de proto-evangelho. Proto-evangelho significa primeiro evangelho, ou primeiras boas novas. Gênesis 3,15 é a primeira menção de que viria um Messias, que nasceria uma criança de uma mulher, e essa criança seria o Salvador do mundo. Então, Gênesis 3, verso 15 fala isso. Quando você vai para Gênesis 3,16, fala que agora o parto da mulher, ou de todas as mulheres, né, agora seria um parto com dores. Então, está fazendo também referência a esse mesmo texto. E quando a gente vai para Isaías 26, 17, 66, de 7 a 9, e Jeremias 4, 31, também fala desta mulher que está prestes a ter um filho, ok? E esse filho seria o Messias. Então, João, não diferente do que nós já vimos até agora, ele continua fazendo uso de símbolos do Antigo Testamento. Mas também fala que esta mulher, ela tem uma coroa com 12 estrelas, ela está vestida de sol e tem a lua sob os pés. Então, o que significa a coroa com 12 estrelas? Simboliza o triunfo da igreja de Deus. Os 12 apóstolos, significa também as 12 tribos de Israel, os 12 fundamentos da cidade santa, e também significa uma plenitude. Ou seja, esta mulher, ela possuía uma coroa que era uma igreja que vivia um momento de perfeição, ok? Por isso estava ali, né, com aquele brilho e tudo. A virgem estava vestida de sol. O fato de estar vestida de sol simboliza a glória que cerca esta igreja. E também o evangelho de Cristo, as boas novas. Então, ela tinha por trás o evangelho de Cristo, que nós podemos até mesmo chamar do Novo Testamento, que é onde relata, né, as novidades ou as boas novas de Cristo. E a lua estava sob os pés. Essa mulher, vamos só entender aqui, ó, ela está vestida de sol, ok? E tem a lua sob os pés. A lua, ela não tem luz própria. Ela reflete, não é isso? A lua não reflete a luz do sol. Então, se a veste dela era uma vestimenta de sol, que simboliza os evangelhos, ou o Novo Testamento, né? A vinda de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, tanto aqui na terra, como o ministério dele, né, sacerdotal no céu e a sua volta, isso é o evangelho do Novo Testamento. O Antigo Testamento é simbolizado pela lua, porque era apenas um reflexo do evangelho.
o Antigo Testamento, ele não tinha luz própria, porque não tinha o próprio Messias vindo. Tudo era uma luz. O cordeiro que era morto era uma referência para Jesus Cristo. Tudo o que acontecia dentro do ritual do santuário, tudo aquele processo de salvação que era vivido pelos judeus, era apenas uma luz, um brilho do que viria a acontecer. Então, essa é a primeira igreja, ok? E essa primeira igreja, ela simboliza, dos versos 1 ao verso 5, a igreja de Deus no Antigo Testamento. E do verso 6 em diante, já a igreja de Deus no Novo Testamento. Está bem? Então, ela não é uma igreja só de um período, é a igreja de Deus aqui na terra. Então, simbolizando antes de Cristo e também depois de Cristo. No verso 3, nós temos então a inserção de um novo personagem. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então aqui temos um novo personagem. Agora diz que ele é um grande dragão. Ali tem um erro de digitação, né? Então, um grande dragão e de cor vermelha. A cor vermelha, ela pode simbolizar muitas coisas. Você lembra que nós passamos para vocês uma tabelinha dessa daqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessa câmera. Aqui. Isso. Ok, você deve ter. Se você não tem essa tabela, né, que os símbolos do Apocalipse, você pode pedir para os nossos instrutores que eles mandam aí a versão em PDF. Então eu vou dar uma olhada aqui o que significa o vermelho. Vermelho escarlate, pecado e corrupção. Ok, então esse dragão, ele tem a cor do pecado. Né? Mas também simboliza, né, a própria perseguição, essa cor, ok? Porque esse dragão, ele é o próprio Satanás. Então, a própria perseguição, então, pelo pecado dele, pela corrupção dele, a perseguição que ele infringe, né, a essa mulher, que é a igreja que está prestes a dar à luz. E aí nós vamos ver a quem essa mulher está prestes a dar à luz. Mas nós vimos que esse dragão tem algumas coisas, alguns detalhes. Símbolo, né? Lembrando que esse dragão é símbolo de Satanás. Mas vamos ver então. Próxima tela. O dragão. O dragão, ele, para quem leu o livro do Apocalipse na época de João, não era algo assim tão estranho. Fazia parte, era da mitologia também do povo judeu. Era uma figura mitológica e também simbólica dentro da Bíblia, sabia? Não foi só no Apocalipse que nós encontramos. Quando você vai lá em Isaías capítulo 27, verso 1, já falava, Isaías 27, verso 1, já falava de um dragão, da luta do povo de Deus e da perseguição de um dragão. Quando você vai para Jó, lá a palavra que você vai encontrar é Leviatã, ok? Que também significa um monstro horrível, também interpretado como dragão. Então a figura do dragão, ok? Já fazia parte, né, da mitologia judaica, ok? Como um símbolo, né, de algo ruim, ou simbolizando o próprio inimigo. E aí diz que esse dragão, que eu já disse para vocês, vermelho, ele tem 7 cabeças, dragão de 7 cabeças. Também não é algo que assustava o judeu, porque ele já conhecia. Porque no Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é o registro de discussões rabínicas. Então, eles tratavam de diversos assuntos e aquilo, né, os consensos que eles chegavam, os concílios que eles tinham. Então, eles chegavam sobre algumas decisões e ali, então, era registrado. O Talmud era isso. Então, registrava as discussões rabínicas. O Talmud registra os costumes, registra as leis e, inclusive, a tradição judaica. Então, no Talmud, há o registro de um dragão de 7 cabeças. Então, para João, essas figuras também não era algo incomum. Está bem? 7 cabeças, então, desse dragão, o significado é reinos da história que perseguiram o povo de Deus. João, nesta visão, ele está tendo uma visão, como eu disse para vocês, a própria mulher, ela simboliza
durante um período, a igreja antes de Cristo, e simboliza também a igreja depois de Cristo. Então, João ele não está tendo uma visão assim linear, né, por datas, ele está vendo todo um desfecho, toda uma história por completa. Então, esse dragão simboliza os reinos da história, perseguidores do povo de Deus. Vamos tentar lembrar quem são? O Egito, a Assíria, Babilônia, a Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e depois Roma Papal. Chegamos a 7, ok? A Roma Papal, lembra do ano 538, que nós já falamos e nós vamos ver essa data, é quando a Roma ela deixa de ser conduzida e dirigida por um imperador, e ela passa o poder papal, ou o Papa, ele conduz tanto Roma como Estado, como também como igreja. Então, o Papa ele tem o poder político e religioso ao mesmo tempo. Por isso que nós dividimos Roma Império e Roma Papal. Então, essas cabeças desse dragão, ele coloca como os reinos que perseguiram por todas as épocas o povo de Deus. As 7 coroas, que ali diademas, quando eu li aqui na minha Bíblia, fala de 7 diademas. Eu quis explicar e eu acabei esquecendo, mas lembrando que existem 2 palavras para coroa. Existe a palavra diadema e existe a palavra Stéfano. Stéfano significa coroa da vitória. É aquela que o competidor, é aquela que alguém que competiu por algo ou fez algo, né? Um vitorioso em algo, ele recebe a coroa de Stéfanos, ok? A coroa diadema significa que ele é uma coroa real, então ele tem autoridade real. Essas 7 coroas mostram que essas 7 cabeças, elas estão sobre as 7 cabeças, que essas cabeças foram de fato autoridades reais e simbolizando autoridades inclusive mundiais, como de fato foram, ok? Governando aí o mundo conhecido. Os 10 chifres são reinos e autoridades políticas. Você vê que os 10 chifres, eles não possuem coroas. Então, eles são reinos que são conduzidos por autoridades políticas. E esses reinos, nós estudaremos numa lição futura. E eu vou explicar direitinho para vocês. Se bem que eu já citei esses dias quando Roma foi invadida pelas 10 tribos bárbaras. Então, Roma, quando ela perdeu o seu poder político, né, e o império se desfragmentou, acabou, foi porque 10 tribos bárbaras invadiram Roma, e essas 10 tribos agora elas se tornaram o que nós conhecemos como a Europa. Então, mas nós vamos estudar isso em um outro estudo futuro. Apocalipse, capítulo 12, verso 4, continua falando desse dragão. Aí fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, nós vamos primeiramente só pegar a primeira parte desse verso, onde fala que o dragão com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Vamos ver então o significado deste símbolo. Cauda, usando uma referência do Antigo Testamento, como nós nos propusemos, a Bíblia como a sua intérprete. Então, a cauda significa mentira, engano. Olha só o que diz Isaías 9, verso 15. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, vemos aí que esse dragão, com a sua cauda, ou com o seu engano e com a sua mentira, ele enganou a terça parte, ou um terço das estrelas, ou a terça parte das estrelas. E estrelas, o que significa estrelas? Deixa eu ver se eu vou usar minha tabelinha aqui. Eu já preparei, mas eu quero que você, incentivar você a olhar a sua tabelinha. Estrelas, anjos, está aqui, anjos.
Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 1, verso 16 a 20, 1, verso 4, 7 e 9, e Jó 38, verso 7. Então, quando nós lemos esse texto que esse dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, significa que ele arrastou a terça parte dos anjos. Então, 1/3 dos anjos foram enganados por Satanás. Você sabe como que começou a história de Satanás? Satanás, ele era um anjo de luz, que vivendo lá no céu, ele começou de alguma forma, não temos como explicar como que surgiu esse pecado no coração dele, mas ele quis não só ser igual a Deus, ele quis ser maior do que Deus. E aí agora então ele começou a princípio se aproximando dos anjos e trazendo engano e ganhando essa confiança, porque ele já era um anjo respeitado, e através do engano e da mentira, ele derrubou do céu 1/3 dos anjos que ali estavam. Então significa que com os anjos, né, a maior parte continua com Deus, ok? Então, Satanás tem o seu exército de anjos? Tem sim. E os demônios ficam por aí atormentando, destruindo famílias, destruindo lares, mas nós temos o dobro de anjos, né? Deus tem o dobro de anjos para cuidar de nós, confia nisso, está bem? Então agora, o verso 4, a segunda parte diz que a sua cauda, desde o início, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Lembrando que esse dragão é Satanás, mulher é essa igreja que estava para trazer Jesus Cristo, o Messias, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, Satanás, ele teve a intenção de destruir Jesus Cristo até antes do seu nascimento. Você sabia? Olha só aqui, devorar o filho. Durante toda a existência de Cristo, Satanás tentou destruí-lo, mesmo antes do nascimento. Como, pastor? Que ele tentou matar Jesus Cristo antes do nascimento. Sabe aquela viagem que nem precisava ter acontecido, mas ali por ordem do império, para se ter um recenseamento, ou seja, ele queria contar as pessoas, ele queria saber se o número de pessoas que estavam ali estavam condizentes com o imposto arrecadado, ele queria ter uma noção do poder que ele possuía. Então, colocou o recenseamento, e isso era uma obra satânica, porque ele sabia que Jesus Cristo nasceria em Belém. Então, para aquela época, sabendo disso, então, de forma obrigatória, Maria, né, a mãe de Jesus Cristo, precisaria estar em Belém, por causa do recenseamento. Então, ele se aproveitou e ali naquela ocasião, ele fez o decreto de morte, aonde todas as crianças de Belém, elas foram, através desse decreto, elas foram mortas, as nascidas naquele período, aonde Satanás entendia que seria a plenitude dos tempos, quando seria o momento do nascimento de Jesus Cristo. E ele já havia tentado matar Jesus através daquela cansativa viagem para Belém, como eu disse, que não precisava ter acontecido, né? Tentando, quem sabe, que Maria abortasse, né? Como uma mulher grávida de 9 meses, com aquele barrigão, uma viagem tão extensa sobre um animal, ok? Então, Satanás tentou de diversas formas. Depois ele tentou destruir Jesus Cristo através das críticas, os ciúmes dos seus familiares e até mesmo dos seus irmãos. Terríveis tentações Jesus passou. Ele passou pelo abandono dos discípulos. Jesus Cristo, ele foi condenado à morte, ok? E Satanás achava que ali, matando Jesus Cristo, ele venceria Jesus. E quando ele matou, e aí Jesus foi sepultado, ele ainda fez com que guardas ficassem ali. E eu não estou falando dos guardas romanos, nem dos guardas judeus. Havia demônios ali guardando o corpo de Jesus Cristo para que ficasse na sepultura e que não saísse. Quando nós lemos o livro Grande Conflito, História da Redenção, livros da escritora Ellen White, onde ela comenta detalhes sobre este momento, ok? Então, Satanás queria que Jesus, ele matou Jesus e queria que Jesus permanecesse morto.
não queria correr o risco, porque ele saberia, ou melhor, ele sabia que ali vinha a sua derrota. Então, tentou devorar o filho, mas não conseguiu. O que aconteceu? Verso 5. Já lemos o 4, vamos agora para o 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Ok? Então, nasceu Jesus Cristo, e aqui diz então que esse filho não foi destruído, porque ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amigos, presta atenção. Eu quero que agora você pare até de digitar, eu quero que você preste atenção para que você entenda este momento. Quando, ok, esse filho foi levado ao céu. Nós estudamos esses dias o capítulo 5, vou mostrar uma imagem. Nós estudamos essa imagem, a imagem do trono de Deus, capítulo 5, e estudamos também no capítulo 6, logo em seguida, só confirmando para você, aqui é isso mesmo, capítulo 5, na verdade foi só o capítulo 5, mas o 4 e o 5, desculpa amigos, eu sabia que eram 2 capítulos, capítulo 4 e o capítulo 5, nós estudamos a visão do trono de Deus, no capítulo 4 e no capítulo 5 nós estudamos a entronização de Jesus Cristo. Está lembrado? Se você não estiver lembrado, volta lá, foi a terceira aula que nós tivemos, foi sobre o trono de Deus e a entronização de Jesus Cristo. Então, tenha em mente isso, que aqui diz agora, olha só, 12 verso 5, que o filho, fala de Jesus Cristo, que é o filho que nasceu, foi arrebatado para Deus até o seu trono. E esse arrebatamento até o trono, eu quero ler para você, Apocalipse 5, do verso 7 a 9. Pode pôr tela cheia. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus Cristo, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando Jesus Cristo, então, o cumprimento aqui do filho que nasceu e ele foi levado diante do trono de Deus, foi um momento que nós já estudamos em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, o momento da entronização, quando todo o poder foi dado para Jesus Cristo. Quando ele pegou aquele livro, que era a história do mundo, ok? A história da redenção, a história de como ele trabalharia para salvar os seus filhos, para resgatar o seu povo. Quando ele pegou aquele livro, né? Quem pode abrir, não sei se você lembra desse estudo, quem que pode abrir esse livro? E ninguém se achava digno, até que aí, né, um dos anciãos ali, ele pronunciou, né, o leão da tribo de Judá, e aí apareceu o cordeiro, né, o cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. Então, quando aconteceu isso aqui, Jesus diante do trono, no momento da sua entronização, depois da sua morte, 40 dias depois, quando ele foi entronizado, ok? Quando ele foi entronizado. E aí agora nós vamos estudar o verso 7 até o verso 9. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Olha aí, já tínhamos falado que era ele, né? Mas você ainda estava em dúvida. Olha o texto falando aqui, ó, que o dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo.
Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Eu grifei ali a palavra Miguel. A palavra Miguel significa quem é como Deus. Nós acreditamos que Miguel é Jesus Cristo, é o nome de batalha de Jesus Cristo, né? É ele como o líder das hostes angelicais, ele tem esse nome, quem é como Deus, Miguel, ok? Então, Miguel, ele guerreou no céu contra Satanás. E quando foi que aconteceu isso? Vamos ler agora o verso 10 e o verso 12. Então ouvi, deixa eu só ver, eu acho que, não, você tem que procurar na tua Bíblia mesmo, vou até dar um tempinho para você. Estava acostumado a aparecer sempre na tela, né? Esse texto não está na tela. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, nós iremos ler Apocalipse 12, do 10 até o 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Volta aqui para mim. Então, Satanás, quando ele pecou lá no céu, aquele sentimento de querer tomar o trono de Deus, ele foi expulso do céu. Satanás, ele não tinha mais condições de voltar ao céu, ele foi expulso. Mas ele ainda podia andar pelo universo. Existem outros planetas habitados, em outros universos, em outros lugares, com vida criada por Deus, aonde Satanás, ele tentou esses lugares. Ele tentou e ele fazia as palestras dele. E ele andava por vários lugares. Uma das provas disso é quando a gente lê o livro de Jó. Jó relata ali, né, o encontro onde Deus ele se encontrou com os líderes de todos os mundos e de repente Satanás aparece ali diante de Deus e ali ele fala: de onde vens? De andar pela terra e passear por ela. Então Satanás ele saía do planeta Terra, ele ia em outros lugares, em outros mundos. Mas o texto que nós lemos diz assim, verso 12: festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Por que festejai? Porque a partir do dia que Jesus morreu, ressuscitou e foi entronizado, no momento da entronização houve guerra no céu. No momento da entronização, quando Jesus assumiu o poder total, ok? Ele agora, então, Satanás, ele foi expulso totalmente. E ele não tem mais acesso a outros mundos, porque já ficou provado o seu caráter, a sua mentira. E para onde ele foi expulso? E aí vem a segunda parte do verso 12. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Então, desde o momento da entronização de Jesus Cristo, Satanás, ele está agora confinado ao planeta Terra. Ele não tem mais o direito de sair e visitar outros mundos e andar por outros lugares. Agora, entre aspas, né, temos o privilégio de tê-lo de forma exclusiva aqui na Terra. E aí o texto diz que ele está cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu quero mostrar para vocês a palavra pouco tempo, quando ela é traduzida, tem duas formas de traduzir. No grego, oligon kairon, que significa é um tempo qualitativo, e micron cronon, que significa quantitativo. Quando João fala que pouco tempo resta para o diabo, ele usa oligon kairon, é qualitativo. Por isso que
quando João escreveu esse texto, já se passaram 2000 anos. E vamos ser bem sinceros que não é pouco tempo. Então, quando ele fala que pouco tempo resta para Satanás, claro que é em comparação à eternidade, claro que é comparação em todos os anos, né, e as eras do planeta Terra, mas pouco tempo lhe resta de qualidade, ou seja, ele já está julgado. O que ele podia fazer, ele já fez. E ele não terá outra oportunidade. Então, o caso de Satanás já está decidido. E aí, então, como ele não conseguiu destruir a Cristo, e mais do que isso, não só conseguiu destruir a Cristo, ele perdeu em batalha. Ele foi expulso do céu, juntamente com a terça parte dos anjos. Então, como ele não conseguiu destruir a Cristo, aí essa imagem mostra, o seu ódio, então agora se voltou contra a igreja. Não conseguiu vencer a Cristo, então eu vou destruir a igreja de Cristo. E aí então, diz que o dragão persegue a mulher. Vamos para o verso 13 agora. Dando continuidade, Apocalipse 12, a partir do verso 13, diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Agora ele persegue a igreja, ok? E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, essa frase aqui usada, as duas asas da grande águia, que foi dada para a mulher, porque agora o dragão persegue a mulher e então ela recebe as duas asas da grande águia. É uma referência do cuidado de Deus, ok? Lembrando que ele usou isso no Antigo Testamento também. Tirou do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, verso 4. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, lá diz que Deus os tirou e os protegeu como asas de águia. Deuteronômio 32, verso 11 também. Então, essa mesma igreja que agora está fugindo do dragão, ela também recebe, né, o cuidado como asas de águia. E aqui é interessante que o texto fala que essa perseguição, né, que essa mulher, durante a perseguição, ela é cuidada, ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo é singular, que é um. Tempos significa pelo menos 2, são 3. E metade de um tempo, 3,5, ok? Um tempo, tempos e metade de um tempo, que aí seria 3 tempos e meio. Que é a mesma coisa que estudamos ontem, 3 anos e meio. 3 anos e meio vai para 42 meses, que dá também 1.260 dias, que profeticamente, 1.260 dias são 1.260 anos. Ah, pastor, mas esse negócio de dia, o senhor falou, mas eu não entendi. Vamos novamente pegar a tabela aqui para você ver? Vai na sua tabela aqui, ó, deixa eu mostrar. Bem aqui, ó, está escrito dia. Não precisa dar azul não, está tranquilo, já dá para ver. Dia equivale a ano, ok? E aí, ali vem então os textos na frente de Ezequiel e também de Números. Por isso que profeticamente nós usamos dia por ano. E aí então, nós chegamos a essa data de 1.260 anos, do ano 538 até o ano 1798, o período da Idade Média, que Deus sustentou a igreja, ok? Lembra que essa igreja, né, e os evangelhos foi pregado com roupa de saco, né, pano de saco. Então, é o mesmo período. Vamos continuar lendo aqui o verso 13 e o 14, quando fala que com as asas da águia, para que voasse até ao deserto. É o mesmo texto, só com o grifado diferente. O que é esse voasse até o deserto? A igreja que estava sendo perseguida lá na Europa durante a Idade Média, ela então vai para o deserto. O que significaria o deserto? Um lugar desabitado, pouco povoado. Então, é uma clara referência à colonização dos Estados Unidos.
por cristãos fugitivos da perseguição na Europa. Então, os cristãos que eram perseguidos na Europa e queriam se manter fiéis, eles saíram. Isso nós vamos estudar amanhã, está bem? Detalhes sobre isso. Eles saíram da Europa, onde havia essa grande perseguição, e foram para um novo mundo, ok? Um lugar desabitado, que ali os Estados Unidos. Então, o verso 15 agora, que nós vamos ler, diz assim: então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, o dragão persegue a mulher. E aí diz que fez jorrar água da sua boca. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento buscar uma referência, em Ezequiel capítulo 29, verso 13, fala tanto de dragão, ou lá ele usa o termo Leviatã, ok? E também águas, perseguindo alguém. E essas águas, né, e o forte rio, é símbolo de destruição por introdução de falsas doutrinas e perseguições. Então, esse rio de água que Satanás, né, fez jorrar da sua boca para destruir a mulher, foram as perseguições e também a introdução de falsas doutrinas, para que essa mulher pudesse ser também destruída. Mas a Bíblia diz então, lá no 12, verso 6, que ela fugiu para o deserto. 12, verso 6. Que ela fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Novamente chegamos ao mesmo período, que agora há pouco nós lemos de 3 anos, né? 3 períodos, né? Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui agora no 12, verso 6, está de forma muito clara, 1260 dias. A mulher foge para o deserto. Então, esses 1260 anos foi o período da supremacia papal, do ano 538 até o ano 1798. Um período, né, de grande perseguição da igreja. Aí o verso 16, dando sequência, já estamos quase chegando no final. Diz assim: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, o que significa essa terra? Essa terra é realmente o mundo novo, ali a região dos Estados Unidos, que era desabitado, né? Então era uma porção de terra ali onde eles encontraram refúgio. Mas também significa lugares de regiões montanhosas e isoladas, ali numa região que fica entre a Itália, França e Suíça, os Alpes, aonde os valdenses, os albigenses, né, parte depois dos huguenotes também, eles tentaram se refugiar naquela região para fugir e se esconder, ok, desse rio, né, que tentava destruir. Mas eles encontraram refúgio nesses lugares montanhosos e também isolados. Vamos agora para o verso 17, ok, que é o final. Mas antes de ler o verso 17, coloca ali na tela cheia. Esse é o tema de amanhã. Tema número 9, a besta do mar e a besta da terra. Eu sei que você já ouviu muito falar sobre isso, você já ouviu falar desses chifres, dessas cabeças. Amanhã nós vamos desvendar, ok? Amanhã eu quero explicar para você os significados, ok? Então, você não pode perder a aula de amanhã, porque amanhã nós vamos mostrar essas duas bestas, que ambas, elas também perseguem o povo de Deus, mas também elas são destruídas. E eu quero mostrar o momento que elas são destruídas, e isso ainda está no futuro, por isso você não pode perder a aula de amanhã. Essa destruição está no futuro, então você que está vivendo o tempo do fim precisa saber quem são, como vai funcionar e inclusive como será essa derrota e a vitória de Jesus Cristo. Então você precisa nos acompanhar amanhã. Então agora nós vamos para o último verso do Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17, ok? O último verso diz assim:
irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, muito bem, restantes da sua descendência, essa frase, né? O que significa essa frase? É a mesma palavra traduzida por remanescentes. Ah, pastor, mas restante da descendência estava mais fácil do que remanescente. Então, agora eu vou falar de forma mais clara para você. Restante da descendência e remanescente significa o povo de Deus no tempo do fim. Aqueles que pertencem a Deus. Porque Satanás, então agora, ele se irou contra a mulher. E nós vamos entender que ele fica irado contra a mulher, mas depois de um tempo, isso nós vamos aprender lá em Apocalipse 17, ele não luta mais contra a mulher, mas ele luta contra o restante, né? Aquele poucos que restaram, ok? E ele luta contra esse que é o povo de Deus no tempo do fim. E esse povo, ele tem uma característica: guarda os mandamentos de Deus. São duas características na verdade, né? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sim, o remanescente, o fiel, o povo de Deus, para esses últimos dias, ele possui duas características especiais. E isso está relatado aqui em Apocalipse 12, 17. Guardam os mandamentos. E aí eu me preocupo com tantas igrejas, e com tantos pastores, e tantas pessoas que estão sendo enganadas ainda por aquele rio de enganação que sai da boca da serpente. Porque se a característica do povo de Deus, do tempo do fim, é guardar os mandamentos, por que tem igreja aí dizendo que os mandamentos foram abolidos, que os mandamentos não valem mais? Queridos, mais uma das estratégias do dragão. Porque agora o dragão ele luta, ele não está mais lutando contra a igreja. Porque a igreja agora, muitas igrejas, presta atenção, é muito duro o que eu vou falar para você agora, mas é a verdade. E como pastor, eu me vejo na obrigação de dizer. E eu lutei durante o dia para não falar isso, mas o Espírito Santo de Deus diz que eu tenho que te falar isso nessa noite. Satanás não luta mais contra as igrejas. Você percebe? Ele se irou contra a mulher, mas ele não luta mais contra a igreja, porque a igreja agora é parceira dele. A igreja dos últimos dias é parceira de Satanás, vivem de acordo com a mentira que ele pregou. Quais são as igrejas que até hoje dizem que devemos guardar os mandamentos? São poucas as igrejas. Hoje as igrejas vivem em cima de uma mentira, vivem em cima de uma mentira. E falam para você sobre viver bem aqui na terra, sobre a prosperidade, doe sua casa que você ganha duas, doe seu carro usado que você tira um carro zero. Queridos, isso nunca foi o evangelho de Jesus Cristo, nunca foi disso que Jesus falou, sobre a prosperidade. Por isso, os últimos que viverão no tempo do fim, que é o povo que Deus escolheu e vai selar, ainda não selou, mas vai selar, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E tem mais uma característica. A segunda característica, tem o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Nós usamos a Bíblia como intérprete. Eu não fico inventando coisas. Eu não estou aqui para ficar inventando mentiras, porque eu não pertenço a Satanás. Satanás, que ele é o pai da mentira. Então nós vamos ver o que a Bíblia fala, o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19 e o verso 10. A Bíblia como a sua própria intérprete, sem invenção de homens. A Bíblia como a sua intérprete. Verso 10 de Apocalipse 19, diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E agora vem a explicação. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Está aqui. Então, testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, é uma característica daqueles que vão vencer juntamente com Jesus Cristo. E o que é o espírito da profecia? O espírito da profecia, ele esteve sempre junto com o povo de Deus, porque está relacionado com as palavras, ou a palavra dos profetas, que falavam em nome de Deus, trazendo mensagens de salvação. Então, queridos, sabe onde que está o testemunho de Jesus Cristo? E eu vou falar de forma bem genérica, porque para mim importa que você seja salvo. Sabe onde está? A lição de ontem falou de 2 testemunhas mortas, lembra? A lição de ontem falou de 2 testemunhas. Uma é o Antigo Testamento e a outra o Novo Testamento. Guarda os mandamentos de Deus se você quer fazer parte do tempo do fim. Se você quer fazer parte do povo de Deus, guarde os mandamentos e confie no testemunho de Jesus Cristo. Aqui está as 2 testemunhas de Jesus Cristo, o Antigo e o Novo Testamento, ok? Isso é o suficiente para a nossa salvação, mas Deus tem levantado ainda pessoas aonde Ele coloca o espírito da profecia, e esteja pronto para ouvir a profecia e testar se realmente vem de Deus, porque, queridos, o que mais tem é mentiras colocadas pelo inimigo para tentar nos enganar. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Você deseja ser um vitorioso? Nessa luta do bem contra o mal, você deseja ficar do lado de quem vence? Eu quero ler um dos textos que nós lemos hoje. E esse texto, ele faz parte do meu apelo final, porque eu quero ser um vitorioso. E eu quero te dar o segredo da vitória. Os que vão vencer com Jesus Cristo, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, põe essa câmera aqui da frente, por favor. Os discípulos, todos eles, não puderam negar o amor que tinham por Jesus Cristo. Eles testemunharam a vida de Jesus Cristo. Eles testemunharam o amor de Jesus Cristo pela raça humana. Eles conheceram ali, vivenciaram e viram o próprio Deus amando os filhos a ponto de dar a própria vida. E quando eles foram confrontados com a própria morte, assim como aconteceu com Bartolomeu, que foi arrancada a pele dele, e ele sofria, e ali os livros, quando contam da história de Bartolomeu, diz que quando arrancaram a pele das partes, dos membros superiores e inferiores, a carne descolava também dos ossos, e ele gritava. E aí o seu algoz disse: Bartolomeu, negue Jesus Cristo, e eu te dou uma morte rápida. Só que eu preciso que você negue Jesus Cristo. E Bartolomeu disse: eu não tenho como negar meu grande amor. Queridos, diante da face da morte, eles não tinham como negar Jesus Cristo, e essas pessoas venceram, porque elas tinham no coração gravado a palavra, o testemunho de Jesus Cristo, e eles conheceram e reconheceram que o sangue de Jesus Cristo é que nos dá a vitória. Você ainda que não aceitou Jesus Cristo, eu quero falar para você nessa noite. Eu quero falar para você que ainda não aceitou o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Você que ainda não se entregou para o batismo. Você que talvez ainda esteja sendo enganado pelo rio de água que sai da boca de Satanás em outras igrejas, que disse que você não precisa ser batizado, basta aquele batismo da sua infância. Queridos, isso é uma mentira de Satanás. Talvez eu esteja falando para alguém que tem conversado com espíritos. Isso é outra mentira de Satanás. Não existe isso. São anjos demoníacos. Quando a pessoa morre, ela não sabe de mais nada. Queridos, Deus está falando contigo nesta noite. Deus está falando para você: sai dessa mentira, sai desse engano. Deus está te chamando hoje para aceitá-lo como Senhor e Salvador da vida. Que você possa aceitar nesta noite o sangue do Cordeiro. Este aqui, Jesus Cristo.
que morreu na cruz do Calvário. Não morreu porque Herodes ou Pilatos e outros quiseram matar. Ele não morreu porque Judas o traiu. Ele não morreu porque Anás e Caifás foram covardes, traidores também. Jesus não morreu na cruz, não foi por essas causas. Jesus Cristo morreu na cruz, foi para me salvar e para te salvar. E o convite dele hoje é para que você aceite ele como Senhor e Salvador. E se você aceita ele como o Salvador da tua vida, e juntamente com as verdades que ele te apresenta, eu quero orar com você. E convido você neste momento a fechar os seus olhos para que possamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e continua cortando como uma espada de dois gumes que divide ossos, medula, tudo, Senhor. A tua palavra, ela é viva e continua agindo na nossa vida. E nessa noite, Senhor, o Senhor utiliza a tua palavra para nos convidar novamente, para te colocarmos no primeiro lugar da nossa vida. Muitas são as mentiras de Satanás neste mundo. Muitos são os enganos. Mas o Senhor tem nos mostrado qual é a verdade, porque o Senhor deseja nos salvar. O Senhor sabe que estamos vivendo, Senhor, os últimos dias deste mundo. Não vai demorar para que o Senhor possa aparecer nas nuvens dos céus. E o Senhor está chamando hoje os teus filhos para serem selados, para fazerem parte do teu rebanho. Que o teu Santo Espírito, então, neste momento, Senhor, de forma poderosa, visite cada irmão, cada irmã que está tomando a decisão de ficar do teu lado, para que através do teu Santo Espírito, do poder trazido por ele, possamos ser vivificados e permanecermos ao teu lado, até subirmos e morarmos contigo nos céus. Obrigado por este estudo, continue nos abençoando. Abençoe, Senhor, a cada amigo que nos assiste, que ele receba uma porção dobrada do teu Santo Espírito e das tuas bênçãos. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você viu como é importante estarmos ao lado de Cristo para sermos vencedores? Por isso convido a você a continuar conosco amanhã para assistir o 9º estudo com o tema A Besta do Mar e a Besta da Terra. Até mais!